E aí pessoal, é o seguinte, nessa aula eu vou mostrar a configuração de DNS aqui dentro do Cisco Packet Tracer. A única coisa que eu mudei aqui em relação à última aula com o Cisco Packet Tracer que eu dei para vocês aqui, gravei para vocês, foi aumentar a quantidade de conexões entre os switches. Então eu tinha todo mundo somente uma ligação entre o switch e o switch de borda. Aí eu interliguei aqui, fiz mais interligações entre os switches para ficar uma redundância. É muito difícil, isso não vai acontecer aqui no Packet Tracer de um link se romper, por exemplo, esse aqui deixar de funcionar, mas no ambiente real é interessante que tenha redundância dos links, que esses switches possam ter essa interconexão duplicada. Se por acaso esse link aqui se romper, existe um outro caminho para chegar no roteador. Então é essa redundância aqui, a única coisa que eu modifiquei aqui nessa minha rede aqui, na minha LAN. Beleza, o próximo passo, para eu mostrar aqui o DNS para vocês, primeiro eu vou seguir aqui uma padronização. Então, aqui nas minhas configurações de rede, eu coloquei esse servidor aqui com final 1 e o meu roteador está com final 100. Eu vou padronizar o seguinte: tudo de 100 para cima vão ser servidores ou roteador. Então a gente já tem aqui o endereço 192.68.0.100 para o roteador. Aqui a gente vai configurar 192.68.0.101 para o nosso servidor DHCP. Então, nosso servidor DHCP vai ter final 101. E tem uma outra configuração que eu preciso mostrar para vocês, que eu não mostrei também na aula anterior, que é o seguinte. Quando a gente retorna aqui, eu vou dar um Enter aqui na tela de CLI, eu vou dar um Enter. Quando a gente está nessa tela aqui, ó, Enable, que está escrito só Router e o jogo da velha. Tem mais uma configuração que precisa ser feita, que é só um comandinho simples, que é esse aqui, ó. Você precisa digitar write memory. Então, ou seja, escreva na memória. Se você não digitar esse comando aqui, se você por acaso, por exemplo, reiniciar a sua rede, que é esse botão aqui, ó, esse botão reinicia a sua rede. Se você reiniciar a sua rede, todas aquelas configurações que foram feitas, que é definir o endereço IP, definir a máscara de rede aqui para o roteador, fazer aquele no shutdown, que é para ligar aqui essa porta aqui. Enfim, todas essas configurações elas vão ser perdidas. Então precisa desse write memory. Então eu digito esse comando. Esse comando aqui vai me mostrar que está tudo ok. Agora foi escrito na memória. E aí eu posso fechar. Que quando eu reiniciar a minha rede, agora eu não vou ter problema nenhum com as configurações do roteador. As configurações vão ficar salvas. Se você por acaso reiniciou e aqui ficou vermelho, você vai ter que refazer aquela configuração lá do vídeo anterior. Beleza? Seguinte, agora a gente vai configurar o servidor DNS, que aí vocês já sabem o que é o DNS, que é o servidor de domínio, que dá nome aos endereços da internet. Então a gente vai adicionar aqui um outro server, aqui em End Devices, um outro servidor. E nesse servidor a gente vai ter o nosso site. O site que a gente quer acessar com base no nome. Então, primeira coisa, estabelecer um endereço IP para o nosso site. Então, vamos lá, desktop, IP configuration. E nosso site vai ser 192.168.0.102, que o 101 a gente já usou. Gateway, default gateway é 192.168. Opa, tá errado. 168.0.100, que
que é o endereço IP que a gente definiu naquela aula lá no nosso roteador. E o nosso DNS Server. Quem é o nosso DNS? O DNS a gente vai configurar esse cara aqui, o mesmo, como DNS, que é 192.168.0.101. Esse é o nosso servidor DNS. Beleza? Feito essa configuração, posso fechar. Então, nosso servidor web aqui, onde vai estar o nosso site, está configurado. Volta aqui no nosso servidor. Geralmente, pessoal, o servidor DNS ele não funciona junto com outros servidores. Então, eu vou ter uma máquina, um servidor só para DHCP, e geralmente aí em redes corporativas a gente tem um cara chamado Firewall que vai assumir isso. E a gente tem um outro que vai ser responsável pelo DNS, que geralmente quem fornece o endereço IP do DNS é o provedor de internet. Então você que está aí, por exemplo, vai começar a trabalhar em alguma empresa, você não vai se preocupar com esse DNS. O próprio servidor, o próprio provedor de internet é que vai te oferecer esse endereço IP que você vai configurar para sua rede do DNS. Então, aqui em Services, então para o nosso exemplo, para a nossa rede, vai estar tudo nessa máquina aqui, não tem problema, mas lá na vida real não fica tudo numa máquina. Fica uma máquina dedicada para um serviço exclusivo. Por quê? Porque essa máquina vai receber muitas requisições DNS. Você imagina, por exemplo, um provedor de internet, vou pegar aí a Claro, por exemplo. A Claro ela vai receber requisições do Brasil inteiro. Vou pegar o exemplo de Rondônia aqui. Vários clientes de Rondônia fazendo requisições DNS o tempo todo. Então precisa ter uma máquina dedicada porque vai receber muitas requisições. Então a gente vai aqui em DNS. Vou ampliar aqui, aumentar, maximizar para facilitar. Então, primeira coisa, preciso habilitar. Segundo, eu preciso escolher o nome. Vocês vão escolher o nome que vocês quiserem. Eu vou colocar danilo.ifro.edu.br. Olha, ifro.edu.br. E vou falar qual que é o endereço do site. Então, o site ele é 192.168.0.102. Eu acho que foi isso que a gente configurou, né? Então, danilo.ifro.edu.br é 192.168.0.102. Então, olha, um servidor DNS, um protocolo DNS, ele vai servir para isso. Ele vai mapear aqui o nome de domínio, o nome do site, para o endereço desse site. Então aqui eu já salvei, já configurei esse nome. Vou aqui fechar. Então olha, esse aqui é 192.168.0.101. A gente vai só verificar se no DHCP eu coloquei certo. Aqui no DHCP, olha, quando você vê, ó, de novo, cliquei aqui no servidor, tem aqui o DHCP. Isso aqui a gente já configurou em outra aula, que a gente configurou aqui o Start IP Address e a gente configurou aqui a máscara de subrede. Aqui em DNS, olha, eu preciso configurar também. Então é 192.168.0.101, que é essa própria máquina. Então você está configurando aqui no DHCP. O que isso aqui vai fazer? Toda máquina que for pegar um endereço IP, já vai para ela também o Default Gateway e vai para ela também o DNS Server. Então, vou salvar. Beleza, agora o meu DHCP já sabe quem é o servidor DNS. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar toda a minha rede. Para que isso? Para que todos os computadores da rede descubra o endereço IP do meu servidor DNS.
Lembrando que se você não tiver feito aquela configuração aqui no roteador que eu acabei de mostrar, de escrever na memória, você vai perder as configurações se fizer isso aqui. Como eu já fiz, então eu vou aqui no reiniciar, ó, vou reiniciar toda a rede, ficou tudo vermelhinho. Vou clicar nesse primeiro botão aqui para avançar, para acelerar o carregamento, para ligar mais rápido tudo. Então tem que esperar ficar tudo verdinho para funcionar. E já vou conectar aqui o meu servidor web, o meu site, aqui com o meu switch aqui de servidores. Então conectei com o meu switch. Depois que eu faço essa conexão, aí eu vou ter que esperar também carregar aqui, ficar tudo verdinho. Eu vou tentar acelerar aqui de novo. E aí é para eu conseguir agora acessar o site que está nesse servidor daqui. Qual que é o site que está nesse servidor? Eu vou aqui em Services. O primeiro serviço é o HTTP, olha só. E aí, tanto HTTP quanto HTTPS estão ativados. Se eu vier aqui, ó, aqui por último tem o index.html. Se eu clicar duas vezes em Edit, olha, aqui tem um código HTML. Esse código HTML você consegue modificar. Vocês, no trabalho de vocês vão fazer essa modificação. Eu só vou mostrar esse código padrão mesmo para vocês funcionando. Mas vocês podem pegar esse código que vocês já fizeram lá na disciplina de programação web. E aqui e jogar o HTML algum HTML que você já tem pronto. É só dar um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar aqui que vai funcionar. Vamos ver agora na máquina aqui se ela descobriu o endereço DNS. Olha, ela descobriu. Tá aqui, se você for em pconfiguration, ó, DNS server 192.168.0.101. Então isso foi fornecido pelo meu DHCP. E aí eu preciso acessar o meu site agora para testar essa conexão. Então eu clico no computador, qualquer computador, vou aqui em Web Browser e vou digitar o site que eu quero acessar. danilo.ifro.edu.br e vou iniciar. Vamos ver. Deu certo, olha. Eu acessei o site aqui, Cisco Packet Tracer. Tá tudo aqui certinho, bonitinho. E aí, para vocês verem como tudo isso acontece, vocês podem dar uma olhada aqui em simulação. Se vocês forem na simulação e fizer essa mesma requisição, olha só, vou acessar de novo o site. danilo.ifro.edu.br. Vou acessar, ele vai gerar uma requisição DNS, porque ele precisa descobrir primeiro qual que é o endereço IP do site. Então, lembre-se, a requisição HTTP não vai para o nome do site, não vai para danilo.ifro.edu.br, vai para o endereço IP desse site. Então, a primeira coisa é descobrir qual que é o endereço IP utilizando o protocolo DNS. E aí ele vai avançando esses pacotes, ele vai mandar isso, vai perguntar para o meu servidor DNS quem é que tem aquele determinado, qual é o IP do site, vai descobrir e aí ele vai fazer a solicitação para o IP do site. E se por acaso, no caso real, por exemplo, você está acessando o site do IFRO, o que iria acontecer? A única diferença é que ao invés do site estar aqui, o servidor DNS ele iria te devolver um endereço IP público. Aí você iria fazer uma requisição HTTP para esse IP público. Aí, obviamente, o seu roteador teria que entrar na história. Aí o seu roteador vai rotear isso para a internet, para chegar lá nesse IP público que você está fazendo a requisição HTTP. Então é isso, pessoal. Nossa rede está pronta, configurada, finalizada, está com o DNS funcionando. Salvem isso que vocês estão fazendo, não excluem e treinem um pouco. E se vocês tiverem alguma dúvida na atividade de vocês, vocês podem entrar em contato. Até mais.